Queridos irmãos internautas que nos acompanham nesta noite, que o amor do Cristo nos acompanhe e ampare, hoje e para todo sempre. Pedimos-te, então, auxílio, Cristo de Deus, porque certamente estaremos, neste instante, a abordar o Teu Evangelho, mas queria, de início, antes de adentrar a passagem evangélica a que iremos nos reportar, situar um roteiro a partir da lembrança de minha mãe. Porque há cerca de umas 6 semanas, estava próximo do meu aniversário e inventei de fazer uma arrumação na minha biblioteca, que é por demais confusa, Márcia bem o sabe. E ao me deparar com esta atividade, reencontrei este livro, e é um livro muito especial para mim, porque é um livro que foi presente da minha mãe. Trata-se de Terra dos Homens, de Antoine de Saint-Exupéry, o mesmo autor de tantas e tantas obras, mas em particular haverão de se lembrar, porque ele é o autor de O Pequeno Príncipe. Mas me chamou a atenção em encontrando o livro, mais do que tudo, pela dedicatória. Porque este livro foi endereçado a mim quando do meu 23º aniversário. E eu tinha casado com Márcia aproximadamente uns 5, 6 meses antes, e portanto já conduzia a minha vida já nesta nova fase, e recebi este presente de minha mãe. E ela dizia, na sua letra muito bela, dizia na sua dedicatória: Érico, o homem só conhece suas infinitas possibilidades físicas, morais e espirituais diante de adversidades aparentemente intransponíveis. Ler Terra dos Homens é incorporar algo de muito belo à nossa sensibilidade. Parabéns, um carinhoso abraço de sua mãe. E naquele instante recuperei o sentido daquilo que minha mãe me ofertava no início da minha nova jornada, considerando a importância de ver o homem e suas qualidades a partir do instante em que ele se defronta com grandes dificuldades, com os grandes enfrentamentos, com os grandes testemunhos. E certamente naquela oportunidade absorvi esta leitura maravilhosa, porque sempre gostei, e particularmente influenciado por ela, da boa leitura. Sempre apreciei alguém que se expressasse nos livros com uma linguagem sábia e poética. E é exatamente isso que encontramos neste livro, uma abordagem daquele que é sábio e ao mesmo tempo uma abordagem poética, de beleza em cada frase. Ficamos nós encantados com cada construção que aqui na narrativa vai sendo ofertada. Mas eu li este livro no momento em que estava eu iniciando uma nova jornada. E os desafios que se afiguravam a mim naquele instante diziam respeito à vida a ser construída, os desafios de me afirmar profissionalmente, os desafios de uma vida a ser construída junto com Márcia, os filhos que haveria de ter, as condições outras que iriam moldar a minha jornada, mas havia um chamamento nesta dedicatória. O homem só conhece suas infinitas possibilidades físicas, morais e espirituais diante de adversidades aparentemente intransponíveis.
como aquele jovem de 23 anos haveria de abordar esta dedicatória. Recebi, naquela oportunidade, como mais uma lição que minha mãe me ofertava. Certamente, ao ler novamente este livro, como fiz, abraçando a minha mãe novamente em espírito e dizendo: o que querias me dizer, espírito amigo, tão querido ao meu coração, em anunciar para mim toda a trajetória que haveria de percorrer mais adiante. E agora, decorridos 3 décadas depois desta dedicatória, pude compreender mais a fundo o sentido do que ali estava indicado para a minha existência. A profundidade da lição de alguém que tinha uma maturidade pela vivência já experimentada em aflições, em desafios, e que iria me ensinar ainda pela sua própria condição e os desafios que ela própria iria enfrentar, e que me faria companheiro dessa jornada de enfrentamentos, porque também ela, logo em seguida, haveria de passar por grandes dificuldades. Mas falaremos disso mais adiante, porque me detive novamente na leitura deste livro, e é um enredo maravilhoso, que certamente recomendo a que cada um possa fazer um mergulho nesta obra, porque Antoine de Saint-Exupéry era um piloto nos primeiros momentos da aviação. Havia ele nascido em 1900 e já com 12 anos, ele se arvorava a desafiar aquilo que pareceria muito perigoso para uma criança de 12 anos, que era lançar-se em balões para adentrar no espaço, nas solicitações que lhe vinham daquele espírito intrépido, aventureiro, conquistador da vida. E ele era assim, um conquistador da vida. Aos 21 anos, adentrou-se como piloto nos seus estudos de aviação, e imaginemos o que era um avião nos anos 20. Era algo extremamente precário na comparação com aquilo que vemos nos dias de hoje. E ele vai permear o seu relato de vários e vários acontecimentos da sua própria experiência e daquilo que ele recolheu em experiências dos amigos, dos companheiros que com ele partilhavam desta aventura de criar um mundo novo que a aviação incipiente permitia realizar. Porque, dizia ele, e eu vou me permitir fazer a leitura dessa passagem na introdução, porque diz muito daquilo que é o livro e que iremos trabalhar em traços gerais para depois mergulharmos nos ensinamentos do Cristo. Diz ele: mais coisas sobre nós mesmos nos ensina a terra que todos os livros, porque nos oferece a resistência. Olha que coisa maravilhosa. Ao se medir com um obstáculo, o homem aprende a se conhecer. Para superá-lo, entretanto, ele precisa de ferramenta. Uma plaina, uma charrua, o camponês, em sua labuta, vai arrancando lentamente alguns segredos da natureza, e a verdade que ele obtém é universal. E aí nos lembramos do Cristo, nos ensinando com os símbolos, com os exemplos concretos da natureza. E é Saint-Exupéry a nos dizer isso, as verdades obtidas pelo camponês. E ele diz mais: assim, o avião, ferramenta das linhas aéreas, envolve o homem em todos os velhos problemas. Trago sempre nos olhos a imagem de minha primeira noite de voo na Argentina, uma noite escura, onde apenas cintilavam como estrelas pequenas luzes perdidas na planície. Cada uma dessas luzes marcava, no oceano da escuridão,
o milagre de uma consciência. Sob aquele teto, alguém lia ou meditava, ou fazia confidências. Naquela outra casa, alguém sondava o espaço, ou se consumia em cálculos sobre a nebulosa de Andrômeda. Mas além, seria talvez a hora do amor. De longe em longe brilhavam esses fogos no campo, como que pedindo sustento. Até os mais discretos, o do poeta, o do professor, o do carpinteiro. Mas entre essas estrelas vivas, tantas janelas fechadas, tantas estrelas extintas, tantos homens adormecidos. É preciso a gente tentar se reunir. É preciso a gente fazer um esforço para se comunicar com algumas dessas luzes que brilham de longe em longe ao longo da planura. Que maravilhosa introdução ao espetáculo do conhecimento daquilo que é a jornada humana. Porque ele nos apresenta exatamente, na narrativa exposta no livro, uma série de acontecimentos daqueles desbravadores que, como ele, se consideravam camponeses do espaço aéreo. Olha que coisa maravilhosa, ele diz, que coisa triste são as cidades. Com as palavras dele, muito mais bonitas do que esta que eu estou dizendo, porque nas cidades se reúnem as pessoas que já levam uma vida completamente automatizada e as pessoas não se apercebem, engavetadas nos trens urbanos, seguindo a sua vida de forma automática, não se apercebe mais como aquele camponês que, lidando com a aspereza do campo, revirando as pedras para poder, ali nos sulcos, muitas vezes das terras mais resistentes, extrair dela todas as possibilidades do que ela poderia realizar. E eram eles, os primeiros aviadores a encontrar os novos caminhos, nestas terras não descobertas ainda, nestas linhas ainda por serem definidas. Porque não haviam caminhos, e além do que, os instrumentos eram muito frágeis, eram os aviões, que ali falhavam e colocavam a possibilidade do fim da vida como algo constante, para cada um, para cada voo a ser realizado. E afinal de contas, não somos nós viajantes nesse corpo frágil, aqui e ali com a possibilidade de falhar e terminar a nossa jornada? E ele relata nestas todas possibilidades em que nós nos fazemos construtores nas nossas profissões, e ele olhava como as pessoas, como ele dizia, as estrelas apagadas, que podia imaginar quando voava, imaginar aqui alguém estudando, alguém criando poesia, mas aquelas estrelas apagadas nas janelas que estavam fechadas, porque muitos de nós apagamos a nossa luz interior. E ele dizia como as pessoas se perdem em funções burocráticas, naquela ideia de dizer, conquistei tal coisa e agora me sinto seguro, não quero desbravar nada, porque ali há o risco, ali há o risco, ali há o risco. E ele diz que esse risco, esse enfrentamento com a resistência que a terra nos proporciona, ou o ar, quem sabe, ou o mar, é aí que se constrói verdadeiramente a humanidade. E quantos de nós estamos querendo viver na segurança da não vida, na segurança da não descoberta, na segurança do não aprendizado, recusando as ofertas da vida? E ele fazia este chamamento a nós mesmos de nos vermos mais uma vez como os camponeses, a retirar da experiência da vida todas as possibilidades que a terra nos permite,
buscando frutificar sempre, como nos exemplos do Senhor, em nos chamando a realizar o plantio da boa semente no nosso coração e frutificarmos em possibilidades de serviço para todos nós. Que maravilha! Ele, ao relatar as experiências trazidas, em particular por dois grandes companheiros deles, Mermoz e Guilherme, e lá ele dizia, em particular a Guilherme, que era aquele a quem ele dedicou o livro, o seu companheiro. Esse livro foi escrito em 39. Em 1940, Guilherme haveria de morrer, desencarnar, como diríamos nós. E ele, em realizando esta dedicatória para esse querido amigo, falava da coragem, da determinação deste. E ele falava de um momento em que, estando na Argentina, soube do desaparecimento do avião do seu querido amigo. Ali nas cordilheiras dos Andes, nas proximidades de Santiago, mais adentro, era uma região muito difícil para aqueles aviões ainda tão frágeis. E dizia-se, se ele não for resgatado logo, não haverá de sobreviver. E ele e os outros companheiros saíram vezes seguidas em voos de reconhecimento para buscar resgatar o amigo querido. Mas esse resgate não se fez. Eles percorreram vários dias e diziam: por que vocês continuam ainda na procura? Porque ninguém escapa dos Andes nesse frio imenso. Como escapar depois de tantos dias? Ele haverá já de ter sido engolido pela neve. E passaram-se os dias, mais de uma semana, quase 2 semanas, e de repente ele, reunido em um pequeno bar, entre um voo e outro, alguém adentra e diz: Guilherme está salvo. Como? E foram em busca, e ele foi em busca, o trouxe, e era ele a explicar a experiência extraordinária. E ele dizia: não sei como escapei, porque o frio é muito grande. E naquela oportunidade eu observei: se ficar aqui, irei morrer. Vou prosseguir. E lembrava da sua esposa, e lembrava dos amigos, e dizia: os meus amigos estão preocupados comigo, e eles haverão de querer que eu lute pela vida. E ele persistiu e foi, e caía, e os pés inchavam, e ele pegava o canivete e abria mais a bota, para que o inchaço do pé pudesse dar a condição de ele continuar andando. Mas ele não sabia o quanto e por que andou tanto, e continuava a andar, e caía. É a hora, finalmente, da entrega, mas algo o fazia levantar-se, e ele continuava, e continuou. A narrativa é belíssima, não vou colocar todos os detalhes, porque certamente, tenho certeza, todos haverão de ler o livro e se deliciar com essas passagens, porque é a conquista do homem. E mais adiante, na hora que ele foi resgatado não, encontrou, afinal de contas, um povoado, e falando para o seu amigo Antoine de Saint-Exupéry, e ele vai falar: sabe, isso que eu fiz, nem um bicho faria, só um homem. É uma coisa extraordinária, porque nos dá a ideia de que somos, como homens, potenciais de realizar grandes façanhas. E mais adiante, ele vai contar do seu outro amigo, Mermoz, porque dizia ele, e é uma passagem maravilhosa, porque ele dizia sobre ele, porque ele foi o Mermoz, foi aquele que desenhou as linhas. Onde não existia linhas, ele ia lá e descobria um caminho. Assim o fez nos Andes, e quando já não havia mais caminho a realizar,
ele fazia o caminho noturno, porque era ainda mais complicado, porque ele havia de desbravar as rotas para que outros pudessem seguir. E ele haveria de mais adiante cair no oceano, e depois de um certo tempo todos sabiam que não havia mais nenhuma chance. Mermou, afinal de contas, foi um daqueles que foram e não voltaram. E havia algumas pessoas que diziam: mas por que ele se lança em desafios tão acentuados? Ele não precisa fazer isso, afinal de contas. De que vale? Porque eles trabalhavam por o correio aéreo. Desculpem. Eles trabalhavam para o correio aéreo e, portanto, diziam: vale a pena por uma carta de alguém que remeteu de um canto para chegar a outro, a pessoa se arriscar tanto? E diz ele: se objetasseis a Mermou, quando ele mergulhava para a vertente chilena dos Andes, com sua vitória no coração, que ele se enganava e que a carta de um negociante não valia a sua vida, ele se riria de vós. A verdade era o homem que nascia nele quando ele transpunha os Andes. Olha que coisa maravilhosa. A verdade nossa nós encontramos exatamente nestes grandes enfrentamentos. Que lições extraordinárias podemos recolher dessa passagem, deste livro extraordinário. Não quero retê-los em mais outras maravilhas deste livro, apenas tratar de uma outra passagem, porque havia sido ele destacado agora no deserto do Saara, e lá junto aos beduínos, num posto avançado, dos correios que se realizavam entre a Europa e a África, estava ele num posto de serviço. E naquele posto de serviço, no encontro com os seus amigos, haviam beduínos. E um escravo dos beduínos já tinha uma certa idade. Chamava-se Barque. Este que se chamava Barque era um velho escravo. E lhe dizia: me esconda no avião, me esconda no avião e me leve, eu quero retornar às minhas terras. E contava que ele era um pastor de ovelhas, e na sua terra era ele que era chamado para cuidar das ovelhas de um, de outro, porque ele sempre sabia aonde levar as ovelhas, como tratá-las, elas o seguiam, e ele se sentia pleno e feliz naquela sua atividade. E teve um dia que alguém disse: eu queria que tu vieste recolher as ovelhas, mas o fazes mais adiante, tu ganharás um bom dinheiro em realizando isso. E ele foi realizar esta atividade, e quando mais adiante ele se viu aprisionado e foi vendido como escravo, e apartou-se da sua família, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus parentes, da sua terra, das suas fontes, das árvores e de suas ovelhas, de toda a sua riqueza. E de repente era ele trazido ao deserto para servir a um senhor de escravos, a um beduíno que o colocava na posição que era absolutamente sem destino, sem futuro. Era um escravo. E ele era um escravo diferente, porque ele sonhava. Em geral, dizia Saint-Exupéry que os escravos não sonhavam. Levavam a sua vida, e quando chegavam a uma certa idade, geralmente depois de 30 anos de serviço, digamos, alguém que já estivesse velho, porque já chegaria aos 50 anos, e velho aos 50 anos, aquele escravo não servia mais, porque aquilo que ele realizava não valia a comida que se lhe era dada. E aí o senhor do escravo lhe dava a liberdade. Que liberdade! Ele ia de uma a outra tenda pedindo para ser servo de outro senhor, e ninguém mais queria. E aquele homem,
Ao final da jornada, em busca de cada uma das tendas, não encontrando mais a quem servir, lançava-se à terra e ali ficava. E as pessoas passavam e era comum, isso não assustava ninguém, que aquele homem estivesse por terra, entregue, esperando tão somente que a terra houvesse de cuidar dele na sua passagem. Que coisa triste esse destino, mas era um destino comum para aqueles escravos que não tinham outro roteiro para a vida. Mas era dito por Antoine Saint-Exupéry, Barque era um escravo diferente, porque ele sonhava, e os outros diziam, olha, ele teve um sonho ontem à noite, e de repente despertou chorando, e falava das suas lembranças, da sua terra, das suas palmeiras, da sua mulher, dos seus filhos, das suas ovelhas, das suas fontes. O seu sonho acalentava a sua ideia de viver, de querer viver, e ele era, portanto, alguém que buscava esta sua liberdade. Antoine e seus companheiros, portanto, decidiram-se. Não podiam levar Barque no avião, porque se assim o fizessem, o senhor do escravo haveria de se vingar em todos os outros, os brancos, os franceses, os outros, afinal de contas. E morreriam todos por causa daquele que havia escapado. Eles não podiam fazer isso. Mas ele se decide com os seus companheiros a comprar a liberdade de Barque. Mas aí o senhor, sabendo desse interesse, começou a aumentar o preço, e era muito caro, e eles não tinham condições. E começaram a dizer, é impossível comprar a liberdade do Barque. Mas aí eles começaram a argumentar e a colocar um e outro para ali ir conversar com o Senhor e dizer, olha, ele está ficando velho, daqui a pouco tu não ganhas nada com ele, e olha, pelo que eu percebi, ele tem uma doença, daqui a pouco ele vai morrer dessa doença, e tu não irás lucrar nada com ele, melhor que tu vendas. E assim sendo, foi feita a negociação, e Barque foi finalmente comprado por Antoine e seus companheiros. E havia ainda mais uma semana para sair o avião, e eles tiveram que colocá-lo guardado, porque naquela ocasião, se ele saísse pelas ruas, poderia os beduínos mandar matá-lo, só para não permitir que ele encontrasse com a liberdade e suscitar a ideia da liberdade para outras pessoas. E eles sabiam disso e se recolheram. Mas aquele homem já havia sentido o sabor da liberdade, mesmo ali prisioneiro ainda naquela barraca enquanto o voo não vinha. E os companheiros de Antoine decidiram-se em encontrar uma certa quantia de dinheiro, porque diziam, quando ele chegar lá, ele vai se empregar, ele vai buscar emprego, e ele vai viver na miséria, ele não vai poder ter o sentido da liberdade. Então vamos dar uma certa quantia para que ele possa recomeçar a sua vida com uma certa condição de chegar aos seus parentes e não ser um peso para eles. E quando ele chega a esta localidade, que eu não me lembro mais, mas de onde ele haveria de pegar um trem até a sua região, foi dito pelo companheiro de Antoine, dando as últimas impressões sobre ele, disse que ele experimentou a situação de ir aqui, de ver algo ali, de ir a um chá. Porque antes dele ser liberto, ele contava sobre uma experiência na sua vida. E ele dizia que houve um dia em que ele estava tão estafado, tinha feito tantas coisas, e naquela oportunidade, porque em algumas vezes isso acontecia, o Senhor tinha se aproximado dele e num gesto de gentileza absolutamente distinta, algo que não acontecia com naturalidade, aquele Senhor
apiedou-se do seu cansaço e chegou perto dele e lhe ofereceu um chá. E aquela oportunidade em que ele sorveu aquele chá, que era todo como um bálsamo para a sua existência, ele sentiu tanto amor por aquele Senhor, que ele seria capaz de se jogar aos pés daquele Senhor, por aquele gesto, aquele pequeno gesto de generosidade. E naquela oportunidade foi ele assentar em um café e pediu um chá, e ofereceu um chá àquele que ficou responsável por lhe orientar até que ele pegasse o trem. E ele ofereceu chá àquele companheiro de Antoine. Ele tomou, agradeceu, mas nele ele não sentiu aquele prazer que ele tinha tido quando recebeu o chá. E ele falava com um e com o outro, via que as pessoas se sensibilizavam com ele, mas era um caso apenas e levavam sua vida. Ele não conseguia despertar um sentimento que para ele era tão profundo, que era a gratidão, que era o sentido de ver na generosidade do outro toda a expressão de humanidade, mesmo naquele que pudesse ser cruel, ser o senhor do escravo. E ele não encontrou aquilo, aquela satisfação que ele teve, e as coisas passaram a ele como se a expressão da liberdade não estivesse bem dita ali. E mais adiante, ele vai, e ao encontrar uma região onde tinha muitas crianças pobres, ele vê as crianças e suas necessidades, e ele sai, pega o dinheiro, todo o dinheiro que ele tem, e vai comprar brinquedos, agrados para aquelas crianças, e elas lhe cercam, e ele se encanta profundamente. E o companheiro de Antoine diz: mas como você vai gastar todo o seu dinheiro com estas crianças? Estás louco. Ele não estava louco. Ele tinha descoberto o sentido da sua vida. E o sentido da sua vida de pastor de ovelhas se refazia naquelas crianças que os cercavam como as ovelhas anteriormente. Precisavam dele como bom pastor. Ele, diante das necessidades das crianças, ele encontrou ali toda a gratidão à vida que aquelas crianças tinham endereçada a ele. Era o sentido da vida, o auxílio àqueles que necessitavam. E ele, portanto, voltou à sua terra sem dinheiro, mas descobriu já o sentido da sua vida. E ao ler estas passagens, como outras, não vou me deter mais no livro, me lembrei de imediato da passagem evangélica em João, aquela passagem evangélica no capítulo 16, em que o Cristo, já reunido com os seus discípulos, e aproximava-se, portanto, o instante do seu retorno, e ele havia dito aos discípulos: eu estou voltando para o Pai. Mas os discípulos, ao observar aquilo, inquietavam-se profundamente, porque as nossas aflições, as aflições da vida, os grandes desafios são assim como aqueles que os discípulos experimentaram naquele dia ao reunir-se com Cristo. Olhavam ele diante daquela circunstância que iriam perder o grande bem da sua vida. O grande bem da sua vida era o Cristo. Eles tinham encontrado o Cristo e iriam perdê-lo na sua concepção. Mas dizia o Cristo que eles haveriam de passar por grandes dificuldades. O mundo iria rir das suas dificuldades, mas eles deveriam alegrar-se, porque afinal de contas, ele, o próprio Cristo, havia vencido o mundo e nos convocava a entender a ideia de vencer o mundo. Vencer o mundo é vencer os desafios que nos colocam à frente. Na perspectiva daquilo que encontramos no roteiro e na narrativa de Antoine Saint-Exupéry, encontramos o sentido da vida muitas vezes no deserto de nossa alma. No deserto de nossa alma encontramos as estrelas a nos referenciar o roteiro
da descoberta de nós mesmos. E foi assim, naquele instante em que os discípulos, diante da angústia de perder o Mestre, se detiveram com a grande dificuldade das suas vidas, depois de descoberto o céu na terra. Como perder o tesouro extraordinário do Cristo em nós? Muitas vezes, diante dos desafios que nos circundam, como neste momento em que tanta inquietação existe em nossa sociedade, porque nos colocamos inquietos e dizemos: o Brasil vive um momento de grande ruptura. Que será da nossa vida? Numa direção ou noutra do espectro político, nos lançamos neste instante nos grandes despenhadeiros da intolerância, do desamor, da incompreensão. E devemos nos lembrar do Cristo a nos dizer: eu venci o mundo, e nos convocando a vencer o mundo, porque afinal de contas, diante destes grandes desafios, ouvimos as vozes do mundo. Elas nos chegam sempre convidando: rebate o mal com o mal. E como diz Emmanuel, se pudermos sintonizar ao Cristo de Deus, ouviremos Ele nos dizer: perdoa sempre. E naqueles instantes de inquietação nos vemos: conquistai o mundo, esta é a tua função. E ouvimos o Cristo a nos dizer: buscai o reino de Deus em vós. E ouvimos Antoine de Saint-Exupéry dizer: a grandeza de uma profissão é, antes de tudo, unir os homens. E nesses instantes, percebamos se nestas últimas semanas nos ocupamos de unir ou de dividir, se escutamos o mundo ou escutamos o Cristo, porque o Cristo em nós é o que nos alimenta para nos grandes desafios, nas condições em que Guilherme estava nos Andes e era tido como morto, agir como nenhum bicho age, mas apenas um homem que se descobre homem diante dos grandes desafios. Diante dos grandes desafios que nos convidam neste instante a sermos conforme o Cristo, observemos as nossas condutas. Porque diz Emmanuel, diante das dificuldades, ao se revelar as nossas fragilidades, observamos sempre crise e sofrimento naquilo que é manifestamente algo que consideramos que nos afronta a ideia de felicidade. Porque, digamos, diante de uma enfermidade dizemos sofremos, diante de uma separação dizemos sofremos, diante de um infortúnio financeiro dizemos sofremos. E diz Emmanuel: existem as crises silenciosas. E não nos percebemos nas crises silenciosas, que são estas, aquelas que nos desafiam profundamente. Porque elas não se insinuam na presença da dor, como das enfermidades, não se pronunciam na ideia da separação, que é sempre dor na alma em profundidade. Não, são aquelas que não se revelam. E diz ele: instante de crise é aquele em que dizemos: já trabalhei muito, é hora de descansar. Aí existe uma crise. Porque do plano espiritual nos alertam os amigos espirituais: vida é oportunidade. É necessário se lançar, tal como Antoine, no seu avião, em conquistar as novas rotas, que são rotas para o mundo e os nossos companheiros, e são principalmente rotas para nós mesmos, as novas rotas da vida. Mas dizemos: trabalhei muito, é hora de descansar. E noutras horas, quando conquistamos
os ganhos da intelectualidade, nos formamos em mestrados e doutorados, e nos colocamos na posição em que dizemos: eu sei, eu conheço, eu sei mais do que fulano. E diz Emmanuel, crise silenciosa, mas que afeta profundamente a alma humana. E em tantas outras oportunidades, quando nos achamos merecedores de vantagens outras que vão penalizar o nosso semelhante. Às vezes é um pai que pesa na vida de um filho, às vezes é um filho que pesa na vida de um pai, um irmão, um amigo. E nesta oportunidade nos fazemos credores. Eu sou merecedor disso, ele tem tanto, por que é que ele não pode? E dizemos isso. No ambiente de trabalho dizemos: não vou trabalhar tanto, para quê? Eu estou enriquecendo esse que é o dono da minha empresa, da empresa onde eu trabalho, ou qualquer coisa. Ou se somos funcionários públicos, para quê? Eu nem votei nessa pessoa. Mas quando trabalhamos, não devemos trabalhar em função de um salário do mundo, da moeda que não compra a verdadeira felicidade. Devemos trabalhar, conforme diz Saint-Exupéry, trabalhar para unir os homens. E aí podemos realizar qualquer coisa, e em qualquer coisa que fizermos, unindo os homens, estamos encontrando a nós mesmos, a nossa realidade espiritual, o profundo que habita em nós, que é a realidade divina. E eu, em observando estas passagens, a evangélica e a suscitada pelo livro de Antoine Saint-Exupéry, Terra dos Homens, eu rememorei a minha mãe e disse: minha mãe, que profundas lições queria tu me trazer com antecedência de tantos enfrentamentos que tu mesmo irias passar. Porque foi ela, poucos anos depois, a enfrentar uma grande enfermidade, teve uma meningite, e daí de todas as ocorrências que vieram em seguida, ao longo de 15 anos, e que a colocaram em uma cama hospitalar, dentro de sua casa, no princípio, uma verdadeira UTI, eram 3 enfermeiras se revezando, com todas as circunstâncias que têm que ser tomadas nesses instantes e que estavam muitas vezes muito além da nossa capacidade de responder àqueles desafios. E ela, em particular, passou por essas ocorrências, e eu dizia: essa foi uma primeira grande lição da minha vida, porque aí experimentamos como uma pessoa profundamente boa, generosa, passa por um tormento dessa forma. E é uma primeira experiência que temos sobre a justiça divina, porque diante destes desafios, quem não conhecer a Deus profundamente haverá de dizer: a injustiça no mundo. Mas éramos sabedores de que todas as ocorrências são dentro daquilo que é previsto para nossas vidas, de acordo com aquilo que semeamos. E olhava para ela, a determinação, o destemor, até aqueles últimos instantes, porque muitas vezes havíamos levado minha mãe ao hospital. Aqui era uma ocorrência, ali um AVC, outra hora coisa, e levamos. E ao longo do tempo experimentamos aquela vida indo se consumindo. E era alguém, porque minha mãe era uma pessoa que amava os livros. E ela era tão dedicada à leitura, e foi certamente quem plantou em mim o amor aos livros. E depois, quando lancei um livro, que era parte da minha tese, dediquei a ela, e ainda pude fazê-lo enquanto ela estava entre nós. E eu dizia: a Elza que me ensinou a amar os livros. Era exatamente isso. Ela gostava dessa companhia, dessa parceria, em que ela ia nos levando pelo roteiro da interpretação das coisas, dos livros. E era alguém tão amante da palavra, que era daquela pessoa que lia o dicionário. E enquanto eu estava fazendo meus estudos, como a gente ainda não tinha o Google, eu dizia: minha mãe, essa palavra, o que significa? E ela dizia: bom, depende do contexto. Aí ela me dava 5 ou 6 situações em que aquela palavra poderia caber e o seu significado. Era extraordinário, um Google por antecedência.
não é? Ela tinha essa capacidade extraordinária. Era uma mulher extremamente inteligente, linda. Era uma loura dos olhos azuis. E uma das coisas duas coisas ao final da sua vida, porque mais adiante cegou um olho, e aquele olho ficou meio perdido, meio escurecido, e eu dizia: que vontade de adentrar neste azul do teu olho, minha mãe. E já não era mais possível naquele olhar que me fitava. E mais adiante era a perda da memória. E ela amava tantos livros que eu chegava lá aos domingos de manhã, sempre ia em outros momentos, mas era comum irmos. E naquele instante ela estava sentadinha lá no terraço e com um livro nas mãos. E causava uma dor em mim, porque ela lia aquela página, e aí eu dizia: minha mãe, o que foi que a senhora leu? E aí ela não tinha mais a lembrança daquilo que ela leu, e aquilo doía para mim, porque uma pessoa tão culta, tão dedicada aos livros, e passava por aquelas dificuldades. E naquele último dia em que fui chamado à casa de minha mãe, e que me era dito pelo meu pai: venha, ela precisa ir para o hospital. Ela teve uma infecção urinária, alguma coisa assim, entre tantas coisas, e ali o corpo já era frágil demais. E naquele instante eu a conduzi ao hospital, coloquei no carro e fui ao hospital. E daí até o hospital, porque ela havia me dito anteriormente: quando alguém desencarna, que bom se ela puder ter os olhos, as suas palavras destinadas a Jesus, destinadas ao Criador. Que bom que essa passagem ocorra. E naquele longo caminho em que fui ao hospital, e naquele último instante em que, retirada do atendimento emergencial, ela foi para a UTI, durante todo o percurso ela dizia: oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. E eu sabia que aquele era o instante último. Não seria mais como das outras vezes, levá-la ao hospital e retornar. Meu irmão dizia: mas ela é tão forte. Os médicos diziam: está difícil a situação. Ali eu sabia que era a última oportunidade, porque ela havia dito: ó Senhor, ó meu Deus, ó meu Deus. Minha mãe, minha querida mãe, o que ela queria me dizer naqueles dias? Porque nos instantes dos grandes testemunhos, e ela própria foi na minha trajetória uma passagem de grande significação, de aprendizados, mas também de testemunhos. Mais adiante, quando da enfermidade e da desencarnação do meu filho, era dito por um amigo médio, uma amiga média, outro vinham me dizer: André se faz acompanhado da sua mãe. André se faz acompanhado de uma loura de tranças. E eu dizia: como é o nome dela? E a amiga me dizia: tem uma Elisa. E eu digo: Elisa não é Elza, não. Não. Existe uma Elisa. E aí depois eu dizia: mas a Elisa é a loura? Não. Elisa é a outra. A loira é a que tem André no seu colo. E me relatava como ela era. E depois eu dei a fotografia a essa minha amiga. Ela disse: é essa. Fotografia de minha mãe mais jovem, com longas tranças. E Elisa, eu tinha me esquecido. Elisa, tia Elisa. Não era minha tia, era uma grande amiga de minha mãe, porque minha mãe, quando jovem, quase que vira freira, lá no São Vicente de Paula, e tinha uma amiga dela muito querida, que era irmã freira. E ela tão querida de minha mãe, que nós chamávamos de tia, sem ser, tia Elisa. E estava a mamãe e tia Elisa a cuidar e amparar do meu filho em sua enfermidade. Que lições tu queria me antecipar, minha mãe, minha querida mãe, em todos os testemunhos. E depois, olhando novamente este livro e olhando
a tua dedicatória, eu pude ver os homens haverão de se fazer no enfrentamento das grandes dores que parecerão intransponíveis. Sua bênção, minha mãe, que Deus esteja contigo. Assim seja.